Às vezes, numa pequena coisa, pode-se encontrar todas as coisas grandes da vida. Não é preciso explicar muito, basta olhar. Essa pequena epígrafe faz parte desse livro chamado Bom Dia Camarada, do escritor angolano Ndjak. Ndjak nasceu em Luanda no dia 5 de julho de 1977 e essa obra que eu tenho em mãos e acabei de fazer a leitura foi editada no ano de 2001 e parte de uma história bem banal, bem cotidiana. Um menino, morador de Luanda, pertencente a uma classe social média, relata o seu cotidiano, relata as coisas banais da sua vida. Fala um pouco a respeito dos professores cubanos que lecionavam na escola, fala um pouco de lendas urbanas, como a lenda do caixão vazio, uma lenda muito conhecida em Angola, em Luanda. Trata de questões prosaicas do cotidiano, como o contato com a FALAP, as Forças Armadas pela Libertação da Angola, fala do passeio ao mar, fala do abacateiro que tinha ao lado de casa. É como o Joel Rufano diz no prefácio do livro, a ideia da boa literatura, apesar da ressalva aqui do que seja boa literatura, de que o importante não é o que se conta, mas sim a forma como se conta. E o Ndjak é mestre na forma com que ele consegue tornar uma história tão banal, tão do cotidiano de Angola, num livro super interessante. O escritor angolano tem influências de escritores brasileiros, inclusive. Uma das grandes influências na escrita, né, literária do Ndjak, segundo o próprio autor, é o escritor brasileiro Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, por exemplo, um clássico da literatura nacional. Mas Bom Dia Camarada trata de questões super líricas, super subjetivas, extremamente interessantes, e uma literatura que te prende, uma literatura que te arrasta, em que você fica maravilhado diante da simplicidade com que ele descreve o cotidiano e, ao mesmo tempo, demonstrando toda a beleza que existe naquele dia a dia de Luanda, né? no país do continente africano. As passagens também que trazem, né, o Ndjak com os professores cubanos são passagens maravilhosas, no sentido de mostrar toda a importância que os professores cubanos tiveram na formação do autor. Essa história é uma história um tanto quanto autobiográfica, né? Ele mesmo relata isso, ele traz, na verdade, relatos da própria infância, dos colegas que ele tinha na rua. E outro ponto de destaque nesse Bom Dia Camarada, sem dúvida nenhuma, é o camarada Antônio, né? Que faz parte uma pessoa que trabalha na casa do menino. E é interessante essa história porque o menino não tem nome. Ele é um personagem que é narrado o tempo todo no livro como menino, ainda que as outras personagens tenham nome. A tia Dadá, o Murtala, a Romina e tantos outros, o camarada Antônio e tantos outros personagens que fazem parte do livro, mas a personagem central do livro, ela não tem nome. Uma das partes mais tristes, e aqui eu já vou dar, digamos assim, um spoiler a respeito do livro, é sem dúvida nenhuma a morte do camarada Antônio. E quase já no final do livro,
disse. Abri a porta da cozinha, sentei-me no degrau. Dali eu não vi o abacateiro, mas podia ouvir o barulho das folhas a serem abanadas pelo vento. O céu estava muito escuro, e se aquele vento viesse do norte, então íamos ter tempestade. O meu avô sempre dizia, o pior vento é o vento norte. Vamos para a mesa. As minhas irmãs tinham chegado. As raparigas são mesmo muito rápidas. Já tinham posto a mesa. E a minha irmã mais velha já tinha feito até uma salada de atum rápida, com ervilhas de lata e feijão, macundê do dia anterior. O camarada Antônio morreu hoje de manhã, mas depois a minha mãe não conseguiu falar mais nada. Então, toda a pegada do livro, ela traz esse relato, né, bem prosaico, bem cotidiano, num português de Angola, do dia a dia, né? Você tem algumas expressões, inclusive, que são expressões típicas da língua portuguesa angolana, mas que não é de difícil entendimento para o leitor brasileiro. Eu penso que nós, brasileiros, precisamos nos aproximar mais da literatura africana, e começar pela literatura africana de língua portuguesa pode ser um primeiro passo. Bom Dia, Camarada é um livro super recomendado e você vai adorar. Até a próxima.